Eu sou Hildegard Schneider e líder de Worldwide Wings. E aí vem o episódio 72 de O Despertar da Noiva com o tema Nossa Missão no Fim dos Tempos, parte 1. Passamos semanas estudando as duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel. Talvez alguns de vocês podem estar se perguntando por que este assunto é tão importante em nossa época, quando há tantos outros assuntos que superficialmente podem parecer mais importantes e urgentes. Se conhecermos a história das duas casas profundamente, ganharemos uma perspectiva diferente sobre o fim dos tempos e seus eventos. Por um lado, não só entendemos melhor nosso próprio projeto de vida, como lidamos com as questões teológicas e as consequências disso para nós mesmos, e também a preocupação de Yahvé em seu projeto escatológico. No decorrer deste vídeo, usarei a história de Jonas para mostrar quão profundo não apenas a história, mas também o progresso do desenvolvimento das duas casas estão conectados entre si. Relembrando a série de vídeos Israel, Dois Povos, Um Destino, gostaria de resumir para todos vocês que não viram a série. A casa de Israel ou a casa de Efraim, que ainda estão espalhadas entre as nações por causa de seus pecados, são principalmente cristãos. Milhões deles acordaram, isso é avivamento na palavra, e refletiram sobre suas origens, sobre as raízes de suas crenças e perceberam a verdade de que toda a palavra de Yahvé ainda é válida. Eles se arrependeram dos pecados de Efraim, sobre os quais Yahvé disse: ainda que Efraim tenha erguido muitos altares a Baal para conseguir perdão pelos seus pecados, eles próprios se tornaram altares para o pecado. Ora, eu mesmo lhes escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, a lei, mas o povo os rejeitou, como se fossem complicados e não tivessem valor. Oséias 8, 11, 12. Não podemos oscilar em ambos os lados. Veja também meu episódio 71 da semana passada. O plano de Yahvé é reunir as duas casas novamente e fazer das duas uma só casa. Esta não é uma experiência sobrenatural que reúne as duas casas da noite para o dia, mas um desenvolvimento que já está surgindo e no qual Yahvé inclui aqueles que abriram os olhos e estão prontos para isso. Sobre este assunto, gostaria de recomendar o meu livro que em breve será lançado em português, O Matrix do Messias, cuja primeira edição em alemão foi publicada em 2018. O livro foi muito bem recebido. Um professor alemão de uma universidade na Polônia leu e me pediu para traduzi-lo para o polonês. Um professor de história da mesma universidade polonesa leu a edição polonesa e me convidou para ir à Polônia para dar uma palestra para seus alunos. Um casal nos Estados Unidos revisou a edição em inglês por um ano inteiro e deram um toque especial porque amaram muito o livro. Atualmente, está sendo impresso na África do Sul porque há muita demanda lá. Você poderá encontrar o livro em breve em nossa loja online, no nosso site www.worldwidewings.de. Sinopse do livro. Quando o jovem escritor Nicholas de Winter fugiu de Frankfurt para Nova York para fazer pesquisas sobre a vida judaica, ele não fazia ideia de que essa viagem mudaria drasticamente sua vida de cabeça para baixo. No aeroporto, ele encontrou Aviad Korn, um estudioso judeu racídico que está prestes a ganhar uma grande herança por acaso. Inesperadamente, Nicholas se torna um co-herdeiro de uma enorme fortuna. Mas há um único problema para os dois. Existem condições desafiadoras, uma tarefa que os dois devem cumprir juntos. Bem no coração de Jerusalém, eles começam um projeto de filme gigantesco, e a partir daí, eles nunca mais serão os mesmos. De repente, os dois homens começam a unir o que separou seus pais e antepassados por gerações, o Messias. Nós, como casa de Israel ou como casa de Efraim, temos uma missão muito especial para a casa de Judá, que mostrarei a seguir com a história de Jonas.
Como Yeshua me alertou para esta tarefa, também trabalhei por vários anos no grupo de liderança COI, Comunidade de Israel. Haviam 6 representantes para a casa de Judá e 6 para a casa de Israel, e 2 líderes superintendentes, um para Judá e um para Israel. Nossa preocupação em comum era aproximar as 2 casas. A própria existência de tal organização foi um milagre e corresponde ao que está no coração de Yahvé. Devido a um conflito que não pôde ser resolvido, o líder superintendente de Efraim renunciou. Em seguida, me ofereceram o papel de liderança para Efraim. No entanto, eu recusei porque não me sentia capaz de fazê-lo devido à falta de conhecimento da casa de Judá. E como resultado, a organização foi fechada. Mas também ficou claro que esse movimento em direção ao outro só ia até certo ponto, como diz em Ezequiel 37:19. Tu lhes esclarecerás, assim declara Yahvé, o eterno Elohim. Eis que tomarei a madeira de José, que representa sua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Claro que a organização foi iniciada por ele, mas o próximo passo vai e deve vir também de Yahvé. Trata-se da fusão das 2 casas. E é assim também em todas as festas, todas as moedim de Yahvé, que sempre acabam em reuniões. É por isso que Sukkot também é chamada de Festa da Reunião, Hag HaEsif. De volta à nossa missão. Me deparei com essa interpretação messiânica de Jonas por causa de um sermão do Rabino Sapira e gostaria de honrá-lo por isso. Estamos agora olhando para o livro de Jonas através de uma lente messiânica profética para compreender o fim dos tempos. Começando em Jonas 1:1. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai. Quem é Jonas? Ele é mencionado em outros lugares da Bíblia? Na história judaica, na literatura rabínica, Jonas é considerado um profeta. Dizem que o filho da viúva que morreu, na qual Elias trouxe de volta à vida, foi Jonas. Passados estes acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. 1 Reis 17:17. E continua depois que Jonas orou por ele. E Yahvé ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. 1 Reis 17:22. E quem se lembra da ressurreição de Jonas? Nesse aspecto, Jonas é uma figura messiânica na história de Jonas. Seu nome é Jonas, filho de Amitai. Amitai significa minha verdade. Então, Jonas é o filho da verdade. E quem é a verdade? Yeshua. Vamos ver novamente a conexão com Yeshua, o que torna Jonas uma figura messiânica, ou seja, ele representa o Messias, mas também Israel. Israel e o Messias são um. Voltemos então para Jonas. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé Elohim e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Jonas 1:3. Em hebraico, diz que Jonas pagou a tarifa integral de todos os passageiros, porque ele queria zarpar o mais rápido possível. Neste ponto, o Rabino Sapira faz uma comparação. Ele explica que hoje em Israel os judeus correm para se vacinar. Eles estão fugindo da face de Yahvé para a vacinação. Estão fugindo de seu chamado. Eles querem voltar aos seus afazeres diários o mais rápido possível. Eles fogem como Jonas, mas assim como Jonas tinha um chamado, a casa de Judá e a casa de Israel também, claro, também tem um chamado. Rabino Sapira resume: quando a casa de Judá retornar ao seu chamado, a pandemia irá embora.
E é exatamente isso que acontece aqui na história de Jonas. Quando ele entendeu seu chamado, o curso dos eventos mudou dramaticamente. A questão central no livro de Jonas é como Jonas alcançou a plenitude de seu chamado. E essa também seria a questão central para a casa de Judá? O que deve acontecer para que chegue à sua plenitude? Não existe apenas a abundância dos gentios, mas também a abundância dos judeus. Romanos 11, 25. Jonas é mostrado como duas pessoas? Jonas fugiu de seu chamado e no final ele pregou a mensagem completa. O que deve acontecer para que a casa de Judá e a casa de Israel, o cristianismo, se tornem uma? Essa pergunta toca na mensagem central do livro de Jonas. Como Yahvé faz os dois se tornarem um? Tudo começa com o julgamento. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas 1:4. Nas Sagradas Escrituras, Jó 1 e 1 Reis 19, descreve uma tempestade tão grande que tem o poder de destruir toda a terra. Hoje vivemos em tempos de pandemia, inundações, incêndios, guerras e, portanto, ouvimos constantemente sobre o poder destrutivo dessas forças. E ainda assim, Yahvé não quer destruir o mundo, mas antes nos preparar para a vinda de seu Filho. A tempestade é um catalisador, mas todas as forças destrutivas são apenas o começo agora. E tudo é um ato de graça, porque Yahvé cuida de quem está no barco. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Jonas 1:5. Jonas representa a casa de Judá e os marinheiros as nações, a casa de Israel. Jonas dorme como a casa de Judá dorme na adversidade, mas a casa de Israel, as nações, estão despertando. Rashi diz que haviam 70 marinheiros no barco e o número 70 representa as nações. Yahvé traz calamidade para o navio, como faz agora para a terra. E os marinheiros pegam suas cargas e as jogam no mar. Eles estão mudando suas prioridades. Não é esse o nosso caso desde a pandemia? No próximo episódio, veremos o que são essas cargas. Sejam todos ricamente abençoados.